transformação que a sua empresa está pensando depois de tudo isso que aconteceu? Um debate com Solange Sobral, VP Partner da CI&T, Sérgio Zimmermann, CEO da Petz, Hélio Rotenberg, Presidente e CEO da Positivo, Graciela Kunruian, Diretora Executiva da Magalu, e Sérgio Saraiva, Presidente da Rappi Brasil. Descubra Veloy, sua nova experiência de pagamento para pedágios, estacionamentos e shoppings. Sem pegar filas, abrir a carteira e contar moedas. Veloy. Piscou, passou. Noite. Agora sim. Boa noite. Agora está com vocês. Bacana, então. Boa noite, pessoal, todo mundo que está nos assistindo aí online, né? Agora, nesse horário, ou para quem vai nos assistir a posteriori, né? Um super prazer aqui dividir painel com grandes e ilustres líderes de grandes empresas no Brasil que estão fazendo super diferença no momento tão singular que a gente vive, né? Nosso objetivo hoje é falar um pouquinho de como o contexto atual ele impacta, né, no futuro dos negócios e também no futuro do comportamento das pessoas e também no comportamento dos indivíduos e das corporações, né, das empresas, né? Acho que está muito claro para todos nós que a gente vive mais do que uma crise sanitária, né? Acho que a gente vive uma crise financeira, a gente vive, sobretudo, uma crise social, onde os nossos comportamentos, né, como consumidores, mudou drasticamente, né? Então, por conta do efeito lockdown, a gente começa a trazer o digital como uma ferramenta de sobrevivência, né? Então, a gente trabalha com o digital, a gente faz compras pelo digital, a gente medita pelo digital, a gente estuda pelo digital, a gente confraterniza com os amigos pelo digital, né? Já foi falado aqui, mas tem estudos que mostram que a gente adiantou esse processo que a gente já vinha vivendo em pelo menos 5 anos, né? E para falar um pouquinho sobre como esse momento, né, que a gente vive aí desde março, impactou os negócios, né? Nós vamos ter hoje aqui, falando um pouquinho, né, Magalu, Rappi, Positivo e Petz, né? Já fomos apresentados, a gente tem um painel que não é muito longo e para a gente aproveitar muitos conteúdos, eu já queria passar uma primeira pergunta para os nossos convidados e aí eu vou pedir para vocês um a um aí, passando um pouquinho da visão, tá? Eu queria que vocês contassem o que vocês precisaram adaptar de fundamental, né, o de mais importante nos negócios de vocês, né, o quão pegos de surpresas ou não vocês foram, né, a partir de março aí que a gente mudou tudo. Então, muita coisa mudou em e-commerce, né, a gente tinha muita loja física e a gente teve um consumo grande no digital, né, Rappi, todo mundo acompanhou, né, um aumento de demanda muito grande, Positivo também, né, uma liderança em vendas aí, né, que aconteceu também no começo do ano para cá. Então, queria que, né, começando aqui, vou na ordem alfabética aqui pela Graciela,
tá? Depois positivo. Conta pra gente um pouquinho, Graciela, como foi o desafio de mudar o negócio, o que vocês mais precisaram adaptar? Bom, boa noite, pessoal. Prazer enorme estar aqui nesse evento do Reclame, né? Bom, em primeiro lugar, nós tivemos que pensar muito na segurança dos funcionários, né? Então, assim, logo de cara, veio a pandemia, né? Aquela coisa em março, a gente pensou na segurança dos funcionários, na continuidade do negócio, né? E na manutenção dos empregos. Feito isso, então, putz, tá todo mundo seguro em casa, né? Conseguimos estabelecer aí a rotina de home office para todo mundo, e obviamente nesse momento a gente teve que fechar todas as lojas, a gente repensou a estratégia, e teve que revirar mesmo para ver o que faria sentido para esse momento de pandemia, de indefinição e de incerteza, tá? Então, a gente acabou mudando mesmo, prioridades que estavam ali no início do ano acabaram caindo e outras tomaram uma prioridade enorme. Então, vou citar alguns exemplos aqui para vocês. A categoria mercado era uma categoria que, para nós, não era uma prioridade alta para este ano. E ela ganhou uma relevância enorme, né? As pessoas se viam nas suas casas, com receio de sair, né, todo mundo mantendo aí a segurança, e a gente rapidamente teve que levar essa categoria para o consumidor. Outro exemplo foi, o Magalu tem o propósito de digitalizar o Brasil, né, o varejo brasileiro. E a gente viu nesse momento que muitos comércios, principalmente os pequenos e médios, tiveram suas portas fechadas do dia para a noite, né? E isso causa um impacto enorme, tanto nesses varejistas, né, como na manutenção dos empregos. E aí a gente tinha um projeto que se chamava, né, o Parceiro Magalu. A gente ia desenvolver ele em alguns meses, então a gente teve que antecipar, e ele foi desenvolvido em semanas, e em abril a gente lançou o Parceiro Magalu, que era para os pequenos e médios varejistas. Então, desde março até hoje, a gente já conta com 60 mil sellers cadastrados no Parceiro Magalu, que era uma iniciativa simples, fácil para ele se digitalizar, ele nunca tinha tido contato com o mundo digital, e de uma forma barata de começar a expor seus produtos e vender para o Brasil inteiro. Então, foi isso que a gente teve que fazer ali naquele momento, Solange, para conseguir aí rever toda a estratégia. Muito show, é bacana isso, né? Como a escassez, a crise, ela faz a gente ser criativo, né? Essa é a oportunidade também, né? Hélio, positivo, conta pra gente como é que foi para vocês. Que adaptação? Para nós foi uma revolução e ainda está sendo uma revolução, né? Nós somos uma das primeiras empresas a entender a gravidade da pandemia. Como a gente tem escritório na China, tem escritório em Taipei, em Shenzhen, Taipei, a gente acompanhou de perto a crise nesses países, a crise da China, e começou a ter notícias da gravidade desta pandemia, né? Essa pandemia, a gente imaginava que ela chegaria no Brasil e chegaria forte. Então, naquele momento, a gente já começou a se preparar, e não só se preparar, como a gente teve a primeira crise, quando eles fecharam, né? Quando os países do Oriente fecharam, nós começamos a ficar sem matéria-prima para produzir. Então, a gente teve uma primeira crise de matéria-prima. Daí abriu China, abriu Taiwan, a gente começou a botar tudo no avião, trazer rápido os componentes para poder voltar a fabricar, quando a gente foi surpreendido que o Magazine Luiza disse: vou fechar as nossas lojas, assim como outros varejistas. E o que a gente fazia? Então, se nós somos muito fortes no varejo brasileiro, no grande varejo brasileiro, e dependemos dessas lojas abertas para vender. Então, ao mesmo tempo que a gente acelerou ali no final de fevereiro, a gente começou a frear no começo de março. 2 semanas depois, não embarca, né? Já tínhamos levado todo mundo para home office, já estávamos todos trabalhando de casa, né? Exceto a fábrica. Fizemos
uma modificação enorme nas fábricas, na fábrica de Curitiba, na fábrica de Ilhéus, na fábrica de Manaus, espaçando, né, diminuindo o número de pessoas, o trabalho de máscara, os refeitórios todos reformados, né, para tentar que não houvessem casos, para que a gente pudesse continuar trabalhando. Mas pisamos no freio muito forte no começo de março, né, não embarca, cancelamos pedido de componentes, quando fomos surpreendidos por uma demanda gigantesca de computador. Ao contrário do que a gente podia imaginar. Aí o comércio online começou a bombar. Primeiro, as grandes empresas comprando para os seus funcionários que tinham que ir para home office, os grandes bancos ligando e comprando todo o estoque que a gente tinha, indo lá no Magazine Luiza, no online do Magazine Luiza, bancos grandes comprando os nossos notebooks no varejo, o pessoal do Magazine Luiza nos ligando, entrega mais, porque eu vendi tudo, o cara comprou 3 mil notebooks, o cara comprou 4 mil notebooks. Então foi o primeiro boom de demanda, seguido por um boom de demanda do homeschooling e do home office. Principalmente o homeschooling foi um boom também de computadores, né, de notebooks principalmente, em que aquele computador único da casa, que virou o normal, né, ter um computador por casa, para os filhos pesquisarem, para o pai e a mãe fazerem uma pesquisa, aquilo já não chegava mais e cada um precisava do seu computador. Daí um segundo grande boom para o homeschooling e home office, com o mercado crescendo muito, dando alguns números, a pesquisa do termo notebook no Google subiu 115% em relação ao mesmo período do ano passado, comparando abril, maio, junho com abril, maio, junho do ano passado. As vendas subiram 53% no varejo brasileiro de computadores, só não vendeu mais porque acabou todos os produtos, e até agora não tem, até agora uma escassez. Então, o varejo que trabalha com DDR, né, que é um tempo dias de estoque de 90 a 120 dias, começou a trabalhar com 15, 20, até hoje com 15, 20, porque houve uma escassez. Então, nós trabalhamos como nunca. Não é que todos os mercados estejam bombando. O mercado de governo, o mercado empresarial, ele caiu, de pequena empresa ele caiu. Mas o mercado doméstico, ele explodiu em números nunca vistos. Principalmente no online, depois com a abertura das lojas, voltou o presencial. Bacana. Sérgio, e lá na Pets, como é que foi? Corre ou adaptou rapidinho? Nós temos boa noite a todos, em primeiro lugar. Obrigado pelo convite do Reclame Aqui. Boa noite aos companheiros do painel. Nós temos 2 cenários, né? Primeiro, a questão do digital. A gente, desde 2015, investia já na omnicanalidade. E a gente pilotou a partir de 2018 o modelo da omnicanalidade e rolloutou em 2019. Então, em 2019, a gente estava com 100% das lojas com pick-up e ship from store, de forma que, quando aconteceu a pandemia, a explosão que teve do consumo no digital nos pegou absolutamente preparados, porque a gente já estava com tudo feito de tecnologia, a nossa omnicanalidade quase de 80%, então as nossas 110 lojas viraram 110 centros de distribuição, e isso fez funcionar muito bem durante a pandemia. Um outro aspecto é o aspecto que, logo quando explodiu todo esse problema, a gente não sabia o que iria acontecer. Então, o que nós procuramos fazer foi reforçar o caixa para, sem saber ainda se as lojas ficariam abertas ou fechadas, mas garantir fundamentalmente 3 coisas. O emprego, em primeiro lugar, a cadeia de suprimentos, principalmente dos fornecedores menores. Enquanto o mercado foi pedir prorrogação, nós fomos oferecer antecipação para os fornecedores menores e garantir também a continuidade do nosso plano de expansão. Porque mesmo sendo desconhecido essa história do coronavírus, a única certeza que nós tínhamos é que isso tinha data para começar e para terminar. Então, a gente queria garantir a continuidade dessas 3 coisas, é exatamente o que nós fizemos, e felizmente a gente foi agraciado como essencial. Supermercado e farmácia essencial para o ser humano,
pet essencial para os cães, para os gatos, para todos os demais pets. Então, eu posso te dizer que a gente tomou as precauções para, desde o início, passar uma mensagem muito firme para nossos mais de 4.000 funcionários que ninguém seria demitido por conta desse problema do coronavírus. Isso acho que é uma responsabilidade empresarial. Não bastasse o pânico de saúde, não poderia ter o pânico do desemprego também. E a questão da gente estar muito bem preparado nessa questão da omnicanalidade. Sérgio, e na RAP, literalmente, como é que foi o corre-corre? Foi quase tão louco quanto o Hélio descreveu lá, não. Mas, assim, a gente também... Boa noite a todos. Prazer estar aqui com todos vocês assistindo a gente e quem está aqui no painel. Na realidade, o que a gente fez foi o seguinte, a gente também acompanhou muito a Ásia. Quando o vírus saiu, foi para a Coreia, foi para a Itália, e aí foi no final de janeiro, início de fevereiro, a gente se estruturou, a gente fez calls com as empresas que estavam lá, e se estruturou, fez um plano de ação. Antes do carnaval, a gente tinha começado a discutir. E a ideia era a preservação da segurança desse ecossistema que a gente tem. Assim como poucas empresas de uma nova economia, as novas empresas dessa nova economia, a gente cria um ecossistema. A gente não tem loja, a gente não tem ativos, o nosso ativo é o sistema e esse grande ecossistema entre o usuário, que a gente é muito focado nele, depois eu falo um pouco mais, nosso parceiro, nosso aliado, um restaurante, uma loja de pets, um distribuidor de e-commerce, e o entregador, que é o nosso parceiro da nova economia, o profissional independente. Então, a gente se preocupou bastante com a segurança, se preocupou em contratar uma infectologista para acompanhar o processo. Então, daí a gente surgiu com ideias como criar a entrega sem contato, botões dentro do aplicativo do entregador para ele se afastar quando chegasse perto do cliente, instruções para o cliente, obviamente distribuição de uma quantidade massiva de álcool gel, máscara, centros de desinfecção. A gente tinha 14 centros de desinfecção, onde os entregadores passavam e a moto e a bolsa era desinfectada. Então a gente fez bastante coisa para garantir a segurança. E, como eu disse, né, como esse ecossistema é bastante relevante para a gente, né, é o que a gente estrutura, a gente, nos nossos aliados, nos restaurantes menores, a gente reduziu as taxas de comissão, a gente reduziu os prazos de pagamento, a gente deu orientações de como sobreviver nesse momento. Então a gente foi, de certa maneira, ajudando também a preservar esse lado. E para a sociedade, e aí usando nossos usuários, a gente criou algumas coisas que faziam com que as pessoas se engajassem. Então, no momento de solidariedade, criamos uma opção no formato de um coração, que era um botão de doação, onde a sociedade doava para 6 ou 7 entidades filantrópicas que estavam ligadas ou na alimentação ou, de fato, dar outra atividade para essas pessoas que estavam nas comunidades carentes poderem ter uma sobrevida, digamos assim, mais saudável. Então, para o estado de São Paulo, a gente doou 50 mil refeições para os médicos de campanha, porque o médico às vezes perde o horário da cantina, do restaurante, do hospital, e aí ele tinha liberdade a conveniência dele usar aqueles cupons para poder exatamente ele trabalhar da melhor forma possível, né, atender da melhor forma possível. Então, eu diria assim, deu muito certo entender o que aconteceu nos outros países, fazer um plano de ação que deu uns 80%, 90% muito certo, e isso ajudou muito, porque a gente contratou pessoas que estão nos supermercados, os shoppers que fazem as compras no supermercado, triplicamos esse número de pessoas. Agora imagina isso em 100 cidades, né, numa quantidade de pessoas em pouco tempo. Então, eu diria que foi bastante relevante entender o que estava acontecendo para se preparar e o impacto no negócio ser um pouco menor. Ao mesmo tempo, a gente lançou novas verticais. Então, a gente lançou o e-commerce na RAP, com diferencial de entrega em 30 minutos em março. Também estava previsto mais adiante, a gente antecipou. Hoje já são mais de 1.500 lojas. E, ao mesmo tempo, lançamos também a vertical de entretenimento em julho, que é onde a gente se caracteriza, de fato, como uma grande super app, indo na direção de super app. Não temos só entrega física, mas também indo para a parte digital. Bacana, eu acho que uma coisa que a gente vê em comum, né, e não é por acaso que vocês estão todos aqui nesse painel hoje, assim, é uma sensibilidade grande, né, de leitura de cenário, até prevendo fora, né, o que vai acontecer aqui,
mas mais acho que do que sensibilidade de leitura do cenário, é uma audácia para tomar risco e para tomar decisão, né? A gente viu aqui que em todas as histórias teve um cuidado, sim, com o PNL, com o custo, mas teve também uma necessidade de, né, atender o cliente, inovar, criar soluções, né? Então, é fundamental essa atitude, né, perante a crise para você reposicionar a sua empresa e é claramente por isso que vocês estão onde estão hoje, né? Eu queria que a gente movesse um pouquinho agora lá para o lado do cliente, né, do consumidor, né? E acho que vocês contaram um pouquinho que ficaram muito atentos, né, nessa necessidade. Mas, e aí eu queria começar agora pelo Hélio, para a gente ir rodando aqui. O que você sentiu, Hélio? O que vocês sentiram que esse momento trouxe de positivo para o consumidor ou que trouxe de fragilidade, né? Então, a gente acompanhou que, por exemplo, muitas pessoas no Brasil fizeram a sua primeira compra online na pandemia, né? Eu sou uma pessoa de tecnologia, mas eu confesso, eu ia todo sábado fazer minha comprinha no varejão, né? E escolhi ali os meus ingredientes. Fui surpreendida quando, né, esse mesmo lugar que me atende, ele conseguiu customizar a compra. Então, eu consigo escolher o tamanho do meu tomate, eu consigo escolher o tamanho da minha pinha, né? Então, eu me senti bem atendida, né? Como é que vocês acompanharam para os consumidores de vocês esse momento? O que foi de positivo, o que não foi? E como vocês conseguiram suprir essas necessidades? Conversando aí com o Hélio, então, do positivo agora. O consumidor, ele se vira, né? Se não tem a loja para ele comprar, ele vai dar um jeito de comprar onde ele puder comprar. E foi isso que nós enfrentamos, né? Mesmo aquele consumidor que acessa a internet só pelo smartphone, que é 93% da população brasileira acessa a internet pelo smartphone. 56% só pelo smartphone, tá? Porque não tem computador. E você pega uma camada social de uma classe C2, de uma classe D, que todo o acesso à internet se dá para o smartphone. Então é mais difícil a interação de compra, é mais difícil você fazer tudo isso. Mas os consumidores, eles deram um jeito, eles não deixaram de comprar o computador que precisava comprar. Eles não deixaram de comprar as coisas para pet que ele precisava comprar, eles não deixaram de encomendar a refeição no Rappi. E eles não deixaram de comprar no Magazine Luiza os bens que eles precisavam. Então, houve uma avalanche daquele que não tinha tanta necessidade, nem sabia como fazer, dele se virar e conseguir fazer, né? Então, os mais idosos pediram ajuda para os menos idosos. Aqueles que não sabiam como acessar, pediram ajuda para o vizinho. Então, a base aumentou de uma maneira enorme. Então, dando um número, neste período, no período de maio, junho e julho, eu tenho aqui, as vendas de computador cresceram 116% no online, comparado com o mesmo período do ano passado. E iria crescer mais se tivesse mais estoque para entregar, né? Então, todo mundo foi para a luta, né? O Magazine Luiza pode contar um pouco mais, comparando as duas plataformas, né? Pets também pode contar um pouco mais, comparando as duas plataformas, mas foi uma avalanche do online, da pura necessidade. E esse usuário, em casa, em quarentena, isolado, virou um comprador em potencial dos bens de primeira necessidade para ele naquele momento. E ele deu um jeito de comprar. E foi uma coisa muito atípica. E essa digitalização forçada que a gente viu, se a gente indo um pouquinho para o outro ramo do positivo, que era educacional, né, que é a capacidade dos alunos se adaptarem a assistir aulas online, por exemplo. Todo o nosso cursinho online, pessoas estudando para o vestibular de medicina totalmente online, perdendo aquelas aulas com 300 alunos e se adaptando a essa realidade e fazendo acontecer. É impressionante a capacidade de adaptação do ser humano. E eu acho que foi isso que a gente viu. Muito bacana. Sérgio, Pets, o que você sentiu do seu consumidor? Nós tivemos uma coincidência muito feliz de, logo no início do ano, houve uma pesquisa de top of mind nas 4 regiões geográficas do Brasil, e a Pets, como lembrança espontânea, teve 27% de lembrança espontânea, top of mind. E isso fez muita diferença no momento que o consumidor
tinha que fazer pela primeira vez a sua compra digital. A quantidade de clientes novos que nós ganhamos durante a pandemia foi gigante. Só para vocês terem uma referência, no ano passado, 2019, a participação de vendas digitais na Pets foi de 7,7%. No segundo trimestre desse ano, essa participação já era 26%. Então, a participação realmente aumentou e sem diminuir o físico. Então, é que aumentou mesmo a participação do digital. E esse cliente, como eu disse antes, a gente estava desde 2015 preparando essa omnicanalidade, ele teve uma primeira experiência de digital muito positiva, porque, como eu disse, ele recebeu-se numa entrega expressa em até 2 horas o pedido. Se era uma entrega econômica em um dia útil. Então, o que a gente verificou também é que esse cliente que teve essa primeira experiência ficou no digital. E isso foi uma oportunidade de ganhar share muito importante no mercado. E, ao mesmo tempo, uma coisa que nos surpreendeu muito positivamente foi que a gente imaginava que poderia vender só produtos básicos, né? Só medicamentos e rações. Mas, na verdade, aumentou muito a venda de petiscos, de brinquedos. Por quê? Porque os tutores começaram a ficar muito mais tempo em casa, muito mais tempo com seu pet. E, nisso, eles começaram a ver a necessidade de ter mais petiscos para recompensar, mais brinquedos para poder interagir. Então, a gente viu todas as categorias performando muito bem durante o período mais crítico da quarentena. Marina Rapp, Sérgio, o que você sentiu do seu cliente? Olha, acho que a primeira coisa, a gente é uma empresa bastante user-centric, né? Quando eu falei que a gente começa pelo ecossistema com o usuário, né? Então a gente escuta muito e tem uma das funcionalidades dentro da Rapp que chama-se qualquer coisa, que é uma função que você pode fazer qualquer coisa. Então você pode pedir para fazer um chaveiro, então alguém pega uma chave aqui, faz uma cópia e volta, pode reconhecer firma num cartório, colocar no correio e te trazer o comprovante, pode mandar fazer bainha de uma calça, absolutamente qualquer coisa, comprar o que você quiser em qualquer lugar. Então, isso é uma fonte, são centenas de milhares de entregas por mês, isso é uma fonte muito rica de informação, que a gente tem a base de dados, né? Mas o que a gente notou a gente tinha uma base de usuários que usavam verticais de negócios distintas. Quando chegou a pandemia, o que aconteceu? O número, eu posso até falar, triplicou o número total de usuários da Rapp. O comportamento que vinha, a gente já estava testando e já estava usando um pouquinho carro, entrega em carro para o supermercado. E aí, como a gente fez aquele plano que eu estava falando no início, a gente, de fato, fez parcerias com muitos carros. Por que aconteceu? A gente viu que o consumidor ia mudar de hábito. Ele ia deixar de comprar 15, 20 itens para o final de semana e começar a fazer compra de mês, compra às vezes mais de um mês. Então deu muito certo porque os consumidores simplesmente passaram a ter volumes expressivos. As compras, em algum momento, triplicaram no valor do ticket. Obviamente, na complexidade e na forma de entrega. E muitos desses usuários ficaram. Eles começaram a usar. Quem é usuário de restaurante, usou supermercado, foi muito bem. O supermercado usou farmácia, gostou. Depois usou e-commerce, comprou um presente na loja de perfumes e entregou na casa da mãe e deu certo no dia do aniversário. Então, a gente viu que muitos usuários que entraram conseguiram, de fato, ver o potencial da Rapp, então isso foi acelerado, né? De novo, a gente sabe que isso foi pelos motivos errados, pelo Covid, mas, de fato, a gente estava posicionado de uma forma de atender a própria comunidade, aos consumidores, né? A comunidade como um todo. Uma coisa que eu posso dizer é que, quando a gente começa a olhar, mudou o hábito do consumidor. Então, a frequência de compras, você pensa que isso era março, abril, né? A frequência de compras mudou. E essa frequência, ela mudou de uma forma, de fato, você tinha, voltando àquele assunto, você tinha 5 restaurantes, 4, 5 pedidos de restaurante daquele usuário nosso por mês. Ele passou a fazer 4, 5 por semana, mas usando outras verticais. E uma coisa engraçada é que você começa a ver os comportamentos. Então, primeiro, teve aquela crise que todo mundo vai lembrar do papel higiênico. Começou, aí simplesmente faltou produto nos supermercados,
E aí foi mudando, depois acabou a crise do papel higiênico, entrou na parte de alimentação saudável, que teve um pico de consumo de forma agressiva, né? Outra curiosidade nossa é que quando a gente lançou e-commerce, as verticais que mais cresceram, as linhas que mais cresceram foram linhas de brinquedo, provavelmente, obviamente, pelas crianças estarem em casa, né? Papelaria, também ligado a isso, e coisas de casa. Então, as pessoas estavam em casa e começaram a consertar coisas, sei lá, cabos, antenas, etc. e tal. Então, essa mudança de comportamento que a gente imagina que começou pelo Covid, ficou, e a gente imagina que vai continuar, porque o consumidor, depois de 3 meses, 6 meses, 7 meses, ele de fato tem um hábito distinto. Então, eu diria que entender o consumidor e toda hora lançando coisas novas fez com que a gente combinasse os dois e, obviamente, potencializado por esse massivo volume de consumidores que entrou nos últimos meses, né? E atendendo a necessidade deles, né? Que é onde vocês Sim. começaram o entendimento. Graciela, e na Magalu, como que vocês viram para os seus clientes esse momento? Bom, como você mesma falou, muitos experimentaram a compra online pela primeira vez, né? E eu tenho certeza que ele experimentou, teve uma experiência positiva, é um cliente fidelizado, né? E ele experimentou a comodidade, a facilidade. Obviamente, ele vai só consumir online? Não, tem coisas que ele vai continuar consumindo fisicamente, mas com certeza ele experimentou algo que é um caminho sem volta, né? E aí a gente acabou olhando muito para essa necessidade dele, como atender cada vez mais, né, esse anseio desse consumidor que experimentou essa facilidade, e aí a gente investiu muito no Super App. Levando, a gente tem um conceito de mundos, né, no Super App. Então tem o Mundo Mercado, que é justamente a categoria que eu falei que a gente acabou alavancando, né, na pandemia, mundo da esportes, moda, beleza, aí consolidando todo o nosso ecossistema, né? Além disso, eu fiquei feliz, até à tarde eu estava vendo uma outra palestra e a Isabela falou que comprou uma TV no Magalu num dia e no dia seguinte de manhã ela recebeu a TV e ela não acreditava, né? Então a gente investiu muito na entrega mais rápida mesmo. Hoje, então, você recebe uma TV em um dia, tá? Na sua casa. E até o Hélio provocou aí, falou, Gra, conta aí como foi a expansão do e-commerce. Foi realmente num ritmo exponencial. O nosso segundo TRI, que é divulgado, então eu posso falar, a gente teve um crescimento de 180% no online, tá? Então, foi esse ritmo alucinado mesmo, em que foi a única opção para o consumidor. E aí, a gente tem as lojas físicas, né, que além de funcionarem com toda a omnicanalidade, como mini centros de distribuição, fazendo, né, o envio direto da loja, a gente estava com todos os vendedores nas suas casas por conta da segurança, né? E aí a gente implementou o projeto da venda remota. Então, os próprios vendedores passaram a fazer a venda digital para aquele consumidor que talvez não era tão, né, propenso a comprar pelo aplicativo ou pelo online, que precisaria de uma assistência mais de perto, mais humanizada, né? E aí os vendedores passaram a fazer esse papel. E a gente mensurou o NPS dessa venda remota e ele é altíssimo. O cliente se sente muito bem assistido com a venda remota. Então, são alguns exemplos que a gente olhou muito para o consumidor para ver como atendê-lo e levar para ele essa facilidade. Por exemplo, Solange, a gente acabou lançando o dinheiro de volta. Ele compra algum produto no Magalu, né, que tem lá o selinho do dinheiro de volta, e ele recebe um dinheiro na sua conta digital, tá? E com isso ele pode tanto fazer outras compras, mas ele pode transferir esse dinheiro, ele pode
pagar contas de água, luz. Então, foi uma forma que a gente entendeu de, além de, né, levar todo esse ecossistema, todo esse portfólio de produtos para ele, levar um serviço adicional. Excelente. A gente não tem muito tempo mais, então eu vou tentar jogar 2 perguntas aqui para vocês, para a gente fazer mais uma passada por todo mundo. Adoraria, acho que todo mundo aqui, né, trocar muito mais com essas empresas, né, que têm feito a diferença no nosso dia a dia, né, também como consumidores, mas a gente precisa encerrar. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de futuro, né, eu também não espero aqui nenhum exercício de futurologia, até porque a gente não conseguiu prever a pandemia, a gente não vai conseguir prever perfeitamente o futuro também, né? Mas que hábitos que continuam, né? Que hábitos que não continuam, né? Será que eu volto, né, para o varejão fazer minha compra física ou eu continuo comprando online como eu comecei, né? Esse vírus, né? A gente tem novos ciclos, a gente não tem, né? A gente tem vacina, a gente não vai ter vacina, isso vai o quê? Mais 2 anos, mais 1 ano, né? Então, tem muita imprevisibilidade ainda, mas, por outro lado, como a gente falou aqui, né? Eu acho que na liderança a gente precisa tomar decisões, né, com essas imprevisibilidades todas e também, né, se adaptando aí a cada momento, né? Então, assim, sem pensar em muito longo prazo, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, quando a gente pensa num futuro não tão distante, tá? O que vocês estão vendo ainda de uma próxima tacada, um próximo passo, alguma disrupção que vocês, né, podem dividir aqui e estão pretendendo fazer, ou uma continuidade de atendimento do que vocês estão vendo, tá? Ou se vocês quiserem falar mais genericamente um pouco do setor também, se tiver algo delicado do negócio que vocês não possam dividir, mas o que vocês enxergam, né? Tendo que tomar decisão de mais curto prazo, o que vocês enxergam de um próximo passo? Mais manutenção, alguma disrupção, né? E eu queria também que vocês juntassem, para a gente encerrar, né? A gente vê ainda um Brasil, né, sangrando com essa crise, né? Eu falei, é uma crise também financeira, uma crise também social, né? Então, junto com esse futuro, como que as empresas de vocês também estão olhando essa contribuição social para a gente ajudar nessa reconstrução do país, né? Então, essas 2 coisas. O que vocês estão vendo aí, né, de próxima tacada e como, né, a gente pensa também nesse compromisso social, o que vocês estão fazendo, planejando fazer, essas 2 perspectivas, para a gente já encerrando o nosso painel. E aí eu queria começar agora com o Sérgio, da Pets, para a gente rodar mais um pouquinho. Legal. Bom, vamos lá. Primeiro falando um pouco sobre a questão do coronavírus, evidentemente a gente não tem a menor ideia se vai ter segundo, terceiro ciclo, se a recuperação é em V. Até outro dia eu falei para um economista, que ele estava dizendo que a recuperação era em V, aí eu perguntei, mas existe algum W que um dia não foi V? Né? Então, a gente não sabe. Tudo bem, pode ter o V agora, mas nada impede que esse V seja um W. Mas o mais importante é que, primeiro, não deverá ter mais o fator surpresa. Então, a tendência de uma segunda ou uma terceira onda, eu acho que é muito menos impactante do que foi a primeira. A gente teve que lidar com o desconhecido. Agora, sobre hábitos que se incorporam e hábitos que não se incorporam, eu acho que vai muito na linha do que deu prazer, apesar de ter sido forçado, e o que a gente não curtiu fazer de forma forçada. Então, por exemplo, isso que nós estamos fazendo, uma conferência online, ou reuniões de trabalho online, ou comprar online, isso a gente foi forçado a fazer, mas, na maioria dos casos, a gente adorou fazer isso. A gente ficou mais produtivo, a gente descobriu que não precisa gastar, às vezes, 1 hora de trânsito para fazer determinadas reuniões, a gente descobriu que a gente pode comprar com mais frequência online, que a entrega funciona super bem, e isso, quando tiver vacina e tiver zerado o plano de coronavírus, eu acho que fica um residual fortíssimo de reuniões como essa que nós estamos fazendo agora. Tá? Agora, o que não fica, na minha opinião, é máscara, não tocar, não dar um abraço, não confraternizar, não ficar próximo, porque eu acho que isso as pessoas não estão curtindo fazer. Tanto é que eu vejo que, na medida que vai relaxando já um pouco, às vezes num evento familiar, tal, a gente já está se beijando de novo,
para estar falando as coisas, porque não dá. O ser humano precisa, às vezes, dessa questão do contato. Sobre o outro tema da responsabilidade social, evidentemente que a PETS procurou apoiar não só o governo de São Paulo, como todos os locais onde a gente tem loja, fazendo doações durante a questão da pandemia. Mas aqui a gente está falando em futuro e a gente sabe que o propósito das empresas é muito interessante quando você junta isso a uma grande causa de responsabilidade social. E a nossa, através do Adopt Pets, que é olhar esses milhares de cães e gatos que não têm uma família, que tem ONGs ou protetores individuais que cuidam deles, a gente hoje já tem a maior plataforma de adoção de cães e gatos, e o que a gente espera fazer nos próximos anos é intensificar muito mais a parceria e ajuda financeira e de espaço que nós damos para as ONGs de proteção animal. Obrigado. Muito bacana. Obrigada, Sérgio. Obrigada pela participação. Sérgio, também da RAP. Fala um pouquinho aí, se vocês têm algum movimento futuro. Eu sei que vocês têm feito aí umas parcerias incríveis e de responsabilidade social. O que vocês estão pensando, desenhando, já fazendo? Se contou um pouquinho, né? Algumas coisas. Não, eu acho que, como eu disse, é o ecossistema. Então, a gente tem feito não só as doações, estimulado as doações da companhia e dos nossos usuários. A gente fez o teste 2 em 2, e vai replicar, continua replicando, que você compra um teste, tudo pro bono, são 7 empresas pro bono, você compra um teste, esse teste você faz e automaticamente você está doando um teste para uma área carente, né? Todas as empresas, inclusive com auditoria externa renomada para garantir que tem idoneidade. Mas assim, o que eu acho que a gente, olhando um pouquinho para frente, tá, Solange, como sociedade, né? Então, eu vou concordar com o meu xará, com o Sérgio, a gente aprendeu a viver de uma forma diferente e não vai voltar. A gente não vai voltar no que era, mas a gente vai estar num estágio avançado em relação ao que a gente tinha antes. Agora, o que eu vejo esse calor humano, então compartilho com o Sérgio, mas o consumidor, quando a gente começa a falar com o consumidor mudou de hábito. O consumidor não quer mais esperar, o consumidor não quer mais, estacionar o carro, sair. A gente vê muito isso, óbvio que é nosso negócio, mas a gente vê muito isso e a gente, nesses sondagens com os consumidores, além dos focus grupos que a gente faz, surgem muitas oportunidades, de fato, de entender o consumidor melhor. E aí há várias formas de atender. A gente falou aqui de várias empresas com soluções diferentes. Então, para a gente, como consumidor, a gente continua apostando muito forte no conceito de super app. Estamos lançando uma vertical de travel, ou seja, a gente vai lançar a vertical de viagem, já está em soft launch em São Paulo, e a gente vai para o Brasil inteiro antes do final do ano. Travel for Business para empresas, então empresas também vão ter essa vertical. Vão oferecer serviços financeiros mais adiante, na virada do ano. Então a gente está cada vez mais escutando o consumidor e olhando para frente. Agora, o contexto da sociedade de colaboração é no DNA da companhia. Então, sempre que possível, a gente tem muita iniciativa. E me vem à mente agora um chamado SOS Feiticeiras, que é contra a violência contra a mulher na casa, né? Que cresceu bastante e a gente divulga no aplicativo uma parceria, simplesmente porque a gente acha que tem que colaborar com a sociedade. Então, de um modo, acho que muito mais abrangente, eu olho para 2021 de uma forma diferente. Eu acho que vai ser um ano onde a sociedade brasileira vai estar mais colaborativa. A gente sente muito isso conversando, ou seja, as pessoas querem ajudar o próximo. As pessoas, você pode falar de várias coisas ruins, e muitas coisas ruins aconteceram com o Covid, muita gente morreu e ficou doente, isso é lastimável. Mas se tem uma coisa boa que eu consigo ver, é que a gente está mais solidário. A gente está mais solidário com o próximo, a gente está mais aberto a contribuir, seja em dinheiro, seja em trabalho, seja em atenção, né? Porque agora com o Zoom você consegue falar com pessoas que você não conseguia falar com antes, com vários aplicativos, e você consegue dar essa atenção. Então a gente olha para 2021 como, pelo menos minha opinião pessoal, é uma sociedade mais colaborativa. E eu vejo que se a gente não colaborar cada vez mais agora, vai ser mais difícil voltar.
Então, isso, se tem uma mudança forte na sociedade, eu acho que é essa. E, de uma certa maneira, por este motivo, eu acho que é um ponto positivo para a saída do Covid, digamos assim. Excelente, Sérgio, compartilho da visão. Graciela, Magalu, fala um pouquinho para a gente de futuro não tão distante e essa responsabilidade social, como é que vocês estão vendo o papel da Magalu nisso? Bom, eu concordo com tudo que já foi falado do Sérgio, né? O consumidor, obviamente, ele ficou mais exigente. Esse fato dele ter experimentado todo esse universo online traz também essa exigência, né? Com ele. E aí a gente, para o futuro, continua muito forte com a nossa estratégia de levar a acesso de muitos o que é privilégio de poucos. Obviamente que eu não posso dar guidance, né, por conta de ser uma empresa de capital aberto, mas como o nosso CEO Fred diz, né, não se surpreendam com as aquisições que vêm por aí. Para ter uma ideia, nos últimos 5 anos, a gente adquiriu 12 companhias e só esse ano já foram 6. Então, vamos continuar digitalizando o varejo brasileiro, né? E falando um pouco aí dessa questão social, eu acho mesmo que as pessoas estão mais solidárias com tudo que vem acontecendo, em ajudar o próximo, em escutar mais, né? E entender como ajudar. Antes as pessoas não queriam nem parar para entender. E lá no Magalu, tanto como empresa, como as famílias controladoras, a gente já doou desde março 50 milhões, né? Tanto para hospitais com equipamentos, respiradores, e tudo que hospitais, né, usam aí nesse momento e precisam, assim como milhares de cestas básicas para todo o país, né, ajudando comunidades e pessoas carentes. Além disso, a gente anunciou recentemente, né, um fundo de 2,5 milhões de combate à violência da mulher. Então, estamos fazendo o nosso papel com a sociedade, né, com todo esse momento que está sendo vivido. De novo, a gente sabe que é um momento que tiveram aí, né, milhares de pessoas que perderam suas vidas, mas estamos também salvando outras milhares, né? Então, o que a gente pode fazer para ajudar, a gente está fazendo, e eu acho que realmente, de novo, a gente não sabe o que vai acontecer aí nos próximos meses, né? O que a gente espera, sim, é que a vacina chegue, que a gente volte a se abraçar, cumprimentar as pessoas, né? Mas a pandemia, a crise acelerou muitas coisas, né? Acelerou essa questão do trabalho remoto, e eu tenho certeza que isso veio para ficar. É um caminho sem volta, então acelerou em anos, né, essa transformação aí nas relações trabalhistas das empresas com seus funcionários. Então, eu espero realmente que a vacina chegue em breve, né, como a gente vem ouvindo falar aí, né, cada dia é uma data, mas enfim, eu acho que é o que todo mundo espera, e nós vamos continuar fazendo aí o nosso papel. Bacana, excelente, obrigada, Graciela. E aí, para a gente encerrar, Hélio, é isso, né? Isso. Positivo. Conta um pouquinho para a gente, passos futuros e... Veja, a participação, a gente discutiu muito o nosso papel social durante a pandemia, né? Fizemos tudo que estava no nosso alcance, doamos muitos computadores, abrimos as plataformas de ensino, todas gratuitamente, o Aprimora, que é de matemática e português, para os alunos evoluírem em casa. Mas nos engajamos num projeto que é o que me dá muito orgulho, não só a mim, como a todos os colaboradores que participaram, que a gente se perguntou aonde nós poderíamos fazer a diferença. E nós somos produtores de hardware no Brasil, o que é único, e somos brasileiros. Então, nós nos engajamos com uma empresa paulista chamada Magnamed num grande projeto de produção de 6.000 respiradores em tempo recorde,
um contrato com o Ministério da Saúde, a Magnamed produzia 200 respiradores, 200 a 300 respiradores por mês, e ela tinha que produzir 6.000 em 60 dias. Então, nós, junto com outras empresas, como Suzano, como a Clabin, como a Embraer, como a Flex, nos unimos cada um com seu expertise, para levar a Magnamed a conseguir produzir esses 6.000 respiradores e salvar tantas vidas. E o projeto foi um sucesso absoluto. Nós ficamos responsáveis por um componente do respirador. E isso causou uma comoção tão legal entre os nossos engenheiros, os nossos compradores que ajudaram no processo, que não tem preço a emoção que a gente sentiu ao poder fazer isso. Agora, entrando um pouquinho nas tuas outras perguntas, o que a gente faz para o futuro, o que a gente pensa no futuro, a gente debate muito as relações de trabalho. E a gente acredita que não é o home office e não é o presencial. É alguma coisa no meio dessas coisas que veio para ficar. Que nós não podemos perder a socialização que o ambiente de trabalho dá, não podemos perder a criatividade do cafezinho. Por outro lado, o home office nos mostrou uma eficiência, uma eficácia de trabalho muito grande, o tempo que a gente ganha pelo transporte, não ter que ir até aquele local. Então, estamos fazendo um grande estudo, até estamos contratando uma consultoria essa semana para nos ajudar, função a função, para definir como vai ser o nosso escritório no pós-pandemia, quando todo mundo puder trabalhar. Certamente não será como antes, mas certamente não será como hoje, que está todo mundo em home office. E é isso que a gente está estudando. E essa tendência é muito forte, e ela impacta a nossa atividade fim. Porque nós temos que entender como fica a relação de trabalho para saber qual é o mercado de computador que a gente vai ter, como é que é o nosso mercado de casa inteligente, que foi uma explosão de venda, porque as pessoas ficam olhando o que melhorar na lâmpada, como podem ligar a cafeteira à distância, como podem desligar a luz da cama, né? E foi uma explosão de casa inteligente tão grande quanto a de computador. Então, a gente precisa entender, e nos computadores a gente bota novas features, né, como noise cancellation, como uma câmera melhor para preparar para o home office, a embalagem vai se transformar num poder levar o notebook, né? Para essa live, pediram para eu botar um livro embaixo do notebook, a gente está bolando uma maneira do notebook se auto-levantar e se auto-baixar, né? Então, tudo isso é o impacto disso tudo, desse chamado novo normal, sem entrar na nossa área de tecnologia educacional, que também é uma revolução, e tentando adivinhar como será esse novo normal. Muito bom. Então, se é para se despedir, boa noite a todos, muito obrigado, companheiros, Sérgio Zirman, Sérgio Saraiva, Graciele, Solange, muito obrigado pela companhia, pelo prazer de escutar ideias tão legais e de reações tão bacanas durante a crise, e muito obrigado aos nossos ouvintes. Excelente. Hélio, Sérgio, Graciela, Sérgio de novo, super obrigada. Assim, o que eu queria destacar aqui no final do painel é que no final do dia, né, eu acho que todos vocês na liderança conseguiram entender que, né, por trás de tudo tem um ser humano consumindo seus produtos, né? E acho que eu vi em todas as falas de vocês, né, uma sensibilidade em atender necessidades humanas que estão do lado de lá, né? Eu acho que se tem algo, né, concordando aí com muito que vocês falaram, que eu acho que essa pandemia trouxe é mostrar para a gente, né, as carências sociais que a gente ainda tem, né? E também trazer uma responsabilização como empresa. Mais do que isso, né? Eu falo que uma empresa é soma de indivíduos, né? E a nós, como lideranças dentro da empresa, como a gente precisa pensar, né, como a gente está, de fato, impactando a vida das pessoas. Acho que vocês deram aqui hoje um exemplo, e mais do que isso, né, deram dicas muito boas de como as empresas podem pensar, né, em sim, turbinar os seus negócios, mas também mudar vidas, e impactar vidas e a sociedade de forma muito positiva. Super agradeço a troca de vocês, o tempo de vocês, parabéns pelas lideranças que estão sendo, não é à toa, né, que as empresas aí estão tendo resultados incríveis, estão crescendo mesmo no momento tão delicado, né? Obrigada, Reclame Aqui, pela oportunidade desse painel, a todos vocês, a quem está nos assistindo, boa noite, gente. Solange, muito obrigada pela sua mediação e muito obrigada aos especialistas também. Boa noite, obrigada pelo tempo e pelas informações que vocês compartilharam. Até breve.